Agora eu quero colocar aqui também uma notícia de hoje que causa revolta, né, nesta toada. Uma vez eu vi um documentário sobre países fanáticos, né, dominados pelo fanatismo islâmico. E um dos aspectos era que esses países não podiam ter programa de humor. E quando a gente lê Amos Oz, que é o maior romancista israelense da história... Vejam esse absurdo, amigos. O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, além de multa de 1,4 milhão de reais, por fazer piadas consideradas preconceituosas em um show de 2022. A justiça entendeu que ele ultrapassou os limites da liberdade de expressão com discursos de ódio. A defesa vai recorrer da decisão. Assista agora no Direita TV em Foco. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix. direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Agora eu quero colocar aqui também uma notícia de hoje que causa revolta, né, nesta toada. Uma vez eu vi um documentário sobre países fanáticos, né, dominados pelo fanatismo islâmico. E um dos aspectos era que esses países não podiam ter programa de humor. E quando a gente lê Amos Oz, que é o maior romancista israelense da história do Estado de Israel, Amos Oz tem uma palestra que se chama Como Curar um Fanático. Ele diz que o fanático se cura com literatura e humor. E isso que vai acontecer no STF amanhã pode ser a concretização, a coroação de um absurdo como esse, dessa notícia de hoje, de que a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ou seja, o Léo Lins foi condenado pelo mesmo tempo de regime fechado que o Walter Delgatti Neto, por piadas preconceituosas feitas em um vídeo postado no canal dele no YouTube. Segundo o Ministério Público Federal, que não tem mais o que fazer, não é? Com tanta criança passando fome, com tanta violência, tanto tráfico, segundo o Ministério Público Federal, o vídeo com comentários que zombavam de diversas minorias chegou a marcar 3 milhões de visualizações. O texto da decisão ressalta que o vídeo estimula a propagação de intolerância e violência verbal. Para a justiça, muito entre aspas, essa justiça, o humor não é um passe livre para cometer crimes de ódio, preconceito e discriminação. Além da pena, Léo Lins deve pagar uma multa de 1.170 salários mínimos de 2022, cerca de 1,4 milhão de reais e uma indenização de 303 mil reais por danos morais coletivos. Senhores. Nós estamos na beira do abismo, né? Esse julgamento vai ser retomado amanhã e eu acredito que esse é o grande passo do STF para aprofundar de maneira bastante rigorosa a ditadura no país, dependendo do que vier, porque conforme foi, né, dito aqui na notícia, as empresas elas vão fazer uma retirada de conteúdo preventiva e vai afetar principalmente o humor, que inclusive a gente está vendo o caso do Léo Lins aí, os humoristas podem ser retirados do ar por qualquer piada, porque a empresa não vai querer pagar multa, porque o conteúdo de incitação a suicídio, violência contra... Isso aí lá, não tem aquele MC agora isso aí, que a esquerda está lutando? As empresas já fazem, já retiram do ar conteúdos que são incitação a crime, etc. Embora do MC eles nem retiravam, não é? Você viu essa do MC, cara? Eu não vi. Você ouve essa música? Deus me livre, eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não sei, eu só acompanho... Pose do Rodo, como é que é o nome? Aparece ali essas palhaçadas, mas... Pose do Rodo. Isso é para quem não tem família, isso é para quem está perdido na vida, acaba se deparando com um negócio desse e permite escutar. Isso, o meu ouvido sangra. Mas, só para fazer uma observação a respeito disso, tudo isso tem um quê e um porquê. Primeiro ponto, esse marco civil da internet foi uma regulação há mais de 12 ou 14 anos atrás, ou seja, mais de 10 anos atrás, e agora o STF decidiu legislar sobre isso. Primeiro ponto, quem legisla é o parlamento.
Se há de haver alguma mudança nisso, que seja feita através do parlamento e não através da Suprema Corte. Vocês não têm voto para isso. Isso precisa estar claro. A Suprema Corte não foi eleita, então ela não nos representa. Segundo o Então, Toffoli, né? Toffodídio não. De maneira nenhuma poderia fazer isso. Outro ponto é que é curioso que isso tenha voltado à pauta do STF logo após o anúncio de sanções a figuras que estão cerceando a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? E outro ponto também é a internet ela já é regulada e é regulada por eles mesmos. Fala, amigos do canal, tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco. Né? O que eles criaram? Eles criaram uma estrutura de agências checadoras de fato para poder criminalizar a opinião divergente. Quem se lembra aqui, durante a pandemia, quantas vezes você trazia reflexões e questionamentos? Ah, mas a máscara, se o tamanho do vírus é X e o buraco da máscara é Y, então a máscara não protege. Epa, pelo amor de Deus, seu conteúdo era removido na hora, você tomava um bloqueio e ficava tempos e tempos. Então, recentemente o próprio Jair Bolsonaro postou um vídeo do Randolfo Rodrigues fazendo uma crítica a esse processo aberto pelo Alexandre de Moraes como relator no STF, esses tantos que ele tem aí. O que ele não é relator é difícil saber, cara. Enfim, aqueles primeiros todos, um vídeo antigo. E aí foi classificado pelas agências checadoras de fatos como parcialmente fora do contexto. Olha isso. Parcialmente fora do contexto. O que isso significa? Absolutamente nada. Significa, eu discordo disso que você está falando e, portanto, eu vou restringir o alcance desta informação. É basicamente e puramente isso. Você sabe que no jargão gay, é fazer cagar, né? É checar, passar cheque. Então, um checador também é o que faz cagada. O Paulo Bonet seria o checador da República? Eu não sei dizer. E para fechar... E para fechar... Nós vamos ter que fazer humor só entre nós. Não vamos poder fazer humor mais citando ninguém. Eu estou falando uma verdade aqui. E olha, também no jargão gay, isso aí é babado você falar isso. Várias vezes. Mas olha, para fechar, quando a gente enxerga uma matéria dessa e vê uma expectativa de aumento de custos no judiciário de 777, ou seja, quase 800 milhões, quase 1 bi, e aí a gente vê, né, os ministros fomentando para que isso aconteça, independente do gasto, a gente acaba caindo numa contradição histórica de quando o Barroso estava à frente do TSE, e ele, um dos argumentos que ele utilizou para barrar o avanço do voto impresso era que ia gerar um custo adicional de 2 bi. Né? E também muita judicialização da política. Ora, aquele determinado momento, custos e judicialização não servia porque me beneficia. Neste determinado momento, custos e aumento de judicialização serve porque me beneficia. Então, a gente vive uma constante ridicularização com o povo brasileiro. Porque todo mundo enxerga isso, ou pelo menos alguns enxergam isso, né? E eles continuam nesse teatro infinito achando que estão conseguindo manipular a opinião de alguém, ou seja como for. Mas fato só para finalizar também, nós já vimos discutindo isso aqui, víamos discutindo isso há muito tempo, que a eleição do ano que vem não se dará exatamente para o Legislativo, e sim para o Senado Federal. É o Senado Federal que decidirá os rumos do nosso país nas próximas décadas, né? E o avanço desse processo do Bolsonaro, o avanço da regulação das redes sociais tem um propósito muito claro, como o próprio Lula já falou ontem, que é eleger o maior número de senadores possíveis pela esquerda e centro-esquerda. Isso só será possível com a regulação das redes, porque a hipocrisia deles é tanta que não se mantém com as redes sociais livres. E é por esse motivo que eles brigam tanto para conseguir regular as redes. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.